Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo para vocês e dessa vez é o livro O que é a Fé, do Kenneth E. Hagin. E vamos lá. Capítulo 1. A diferença entre a fé e a esperança. Hebreus 11:1 fala: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Na tradução de Moffat do Novo Testamento, Hebreus 11:1 diz: Ora, ter fé significa que estamos confiantes naquilo que esperamos, convencidos daquilo que não vemos. A primeira parte desse versículo na New English Bible aparece assim: a fé dá substância às nossas esperanças. Outra versão diz: a fé é a garantia de que aquilo que você tem esperado com tanto carinho finalmente é seu. Essa aqui é fantástica. O Espírito, através de Paulo, está simplesmente nos dizendo que fé é tomar posse das realidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Você tem a esperança de ter recursos para cumprir com as suas obrigações, mas a fé lhe dá a certeza de que você terá dinheiro do que precisar. Você espera ter força física para fazer o trabalho que precisa fazer, mas a fé diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Salmos 27:1. A fé diz a mesma coisa que a palavra de Deus diz. A incredulidade, por outro lado, é tomar posição contra a palavra de Deus. É triste que haja tantos crentes que falam com incredulidade, ficando em posição contrária à palavra de Deus. Depois eles se perguntam por que a palavra de Deus não funciona para eles. Também só fala negativo, só fala tudo que contrário à palavra. Depois quer que a palavra funcione e não vai funcionar. Porque se você mesmo com a sua boca já coloca em descrédito aquilo que Deus diz, então aquilo não terá nenhum efeito sobre você. A Joyce Meyer diz o seguinte: quando você quer ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, use a sua boca, porque a sua boca é de onde vai sair a palavra mais perto do seu ouvido. Uma das melhores maneiras de descobrir o que é uma coisa é descobrir o que ela não é. E uma primeira coisa que nós vamos falar aqui é que fé não é esperança. Com frequência as pessoas estão esperando receber o batismo no Espírito Santo, a cura, a resposta da oração, a salvação, mas não é ter esperança que faz as coisas acontecerem. É ter fé. Ora, a fé é ora, ou seja, agora. Se não é agora, não é fé. A fé não foi, a fé não vai ser, a fé é aqui nesse presente, neste momento. Quando alguém diz: bem, eu creio que receberei o Espírito Santo em algum momento, isso não é fé, é esperança. A esperança está sempre no tempo futuro, apontando para o futuro, mas a fé é sempre agora. A fé diz: eu recebo agora, eu tenho isso agora, não vai ser lá na frente, não vai ser depois. Faz enorme diferença quando você realmente crê em Deus e não espera somente receber dele. Eis aqui como saber se realmente você está crendo em Deus ou apenas tendo esperança. A esperança está no futuro. Por exemplo, se você está buscando cura, não é no futuro que você quer ser curado, é agora, especialmente se você está com dor. Se você está buscando o batismo no Espírito Santo, você quer ser cheio, você não quer ser cheio no futuro, é agora que você quer receber. Do mesmo jeito da salvação, quando alguém vai lá na frente para ser salvo ou fala: eu quero aceitar Jesus, quero ser salvo, não fala: eu quero ser salvo no ano que vem, algum dia. Não, nós queremos ser salvos, ter a convicção da nossa salvação neste exato momento. Parece que sempre tropeçamos na mesma pedra de tropeço no que se refere a receber as coisas de Deus. Esperamos que Ele ouça nossas orações, esperamos ser curados, esperamos receber o Espírito Santo, e ainda que você diga: creio que vou receber em algum momento, isso ainda é esperança. Você está chamando isso de crer, mas é esperança, porque está no futuro. Observe que o nosso texto diz: ora, agora, a fé é. Isso é tempo presente. Se não é agora, não é fé. A fé está no tempo presente. A esperança está no tempo futuro, que algum dia vai acontecer. Algumas pessoas estão sempre acreditando que Deus vai fazer alguma coisa por elas, mas a fé acredita que Ele já está fazendo o que Ele já fez. Mesmo no que se refere à cura, muitas pessoas dizem: irmão Hagin, não entendo por que eu não recebi a minha cura, sei que Deus prometeu me curar. Deus não prometeu curar você. A palavra de Deus nos garante que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso não é uma promessa. Só que algumas pessoas falam: isso não é uma promessa. Não, isso é uma declaração, uma convicção daquilo que já aconteceu ali na cruz. Alguns citam 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, algumas pessoas perguntam: essa passagem não está me prometendo a cura? E eu digo a eles: não, isso não está prometendo a cura.
Isto lhe diz o que pertence a você. Eis algo que aprendi. Assim que consigo fazer com que as pessoas parem de esperar e comecem a crer, elas são curadas imediatamente. Porque se você olha para a palavra e vê algo que já está escrito, que é seu, a salvação já é sua, a cura já é sua, a provisão já é sua, e você colocar isso lá para frente, a sua fé ela não vai entrar em operação. Porque, na verdade, você não está tendo fé, você está tendo esperança. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Se você for esperar até ver alguma coisa antes de crer nela, isso absolutamente não é fé. Se eu orar apenas uma vez por alguma coisa e não receber, eu começo a mudar. Eu mudo porque se eu orar e essa oração não for respondida, terá de haver alguma mudança antes de a resposta chegar. Precisamos compreender que não podemos substituir a fé pela esperança e obter respostas de Deus. Mas não me entenda mal, se você colocar a esperança no lugar que lhe é de direito, ela é bendita, bela, maravilhosa e uma realidade para você. Por exemplo, nós podemos usar a esperança crendo que Jesus um dia vai voltar, porque nós não sabemos o dia nem a hora e sabemos que é no futuro. Eu não posso exercer a fé, não, Jesus volte agora, eu declaro para a minha fé, porque isso não vai acontecer. Qualquer coisa que aponta para o futuro ou olha para o futuro é esperança e não fé. Capítulo 2. A fé é uma ação. Quando você age com base no que a palavra de Deus diz, ou age com base no que o Espírito Santo pode falar ao seu coração, os resultados são iminentes. Isso é fé. Você não pode receber de Deus além da fé real. Você sabe que o que teria acontecido... Aí aqui fala de uma irmã, né? Ele conta a história aqui de uma irmã que ela tem problema de artrite e ele queria orar para que ela fosse curada. Ele disse, não, irmão, isso aqui eu tenho há muitos anos, eu vou morrer com isso. E realmente ela morreu com isso. Mas quando ela tinha uma febre, dor de cabeça, ela recebia a oração da cura e ela era curada instantaneamente. Mas a questão da artrite, ela tinha aceitado que ela iria morrer com isso, ela tinha essa convicção. E foi assim que aconteceu. Aí ele diz aqui, você não pode receber de Deus além da fé real. Você sabe o que teria acontecido se ela tivesse cooperado com o poder curador de Deus, essa irmã? Ela teria sido curada. Cada junta do seu corpo teria sido liberada. Ela teria começado a andar. Muitas pessoas pensam que o poder de Deus, o poder da cura, o poder do Espírito Santo vai se mover sobre elas e fazer com que façam alguma coisa que quer elas queiram ou não. Não, este não seria o Espírito Santo. Este seria o Espírito maligno. Os espíritos malignos forçam, obrigam e compelem você a fazer coisas. Mas o Espírito Santo estimula, incentiva ou dá um empurrão suave. Depois cabe a você responder, cabe você a obedecer. E por mais que você tenha apenas 10% de força para obedecer a Deus, só o seu ato de obedecer, ele chega junto com os 90%. É hora de parar de ficar em volta do altar e começar a agir com base na palavra de Deus, porque a fé é ação. Capítulo 3. A fé recebe a resposta agora. A fé diz, isto é meu, eu tenho agora. A esperança diz, eu vou receber algum dia. Enquanto você espera, a resposta nunca se materializará. Mas no instante em que você começa a crer, ela entra em ação. Aí aqui ele começa a contar a história dele, que ele passou muitos anos, muito tempo numa cama por conta de um problema no coração, uma deformidade no coração. E naquela época os médicos diziam que as pessoas que tinham esse problema não passavam dos 16 anos, e ele já estava com 16 anos, estava definhando na cama, apenas 2/3 da parte do tronco funcionava, a parte dos membros inferiores estava completamente paralisada, e ele ficava orando, Senhor, me cura, por favor, Jesus, me cura, por favor, me cura. Ele ficava ressentido com Deus porque Deus não o curava, até que um dia ele abriu a palavra e ele viu o verso que dizia que tudo quanto orar, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Em Marcos 11:24. Quando ele leu isso e aquilo internalizou nele, ele começou a entender, Senhor, eu creio na tua palavra, logo eu recebo. Eu creio que eu já recebi, logo eu recebo a minha cura. Ele fala aqui, que passei aqueles 10 minutos agradecendo a Deus porque o meu coração estava bem e o meu corpo estava curado. Só que Satanás começou a me desafiar quase que de imediato, é claro. Ele contestará cada centímetro de território que você tomar. Prontamente, Satanás atacou. Você é uma bela figura de ser. Você é
um personagem. Você afirma ser um cristão e agora começou a mentir. Em qualquer outro momento ele teria negado que existe um inferno ou um lago de fogo, mas dessa vez ele me disse: você sabia que a Bíblia diz que todos os mentirosos tiram sua parte num lago que arde com fogo e enxofre? Sim, eu sei disso, diabo, respondi. Mas eu não menti. Eu sabia que era o diabo, porque qualquer coisa que traz dúvida ou desânimo é do inimigo. Ele respondeu: sim, você mentiu. Você disse que estava curado e não está. Sinta o seu coração. Eu tinha o hábito de sentir o meu coração para verificá-lo, e inconscientemente coloquei a mão para senti-lo. Quando vi isso, bati a minha mão e disse: não faça isso. Agora, seu diabo, eu não disse que sentia que estou curado. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. E eu não disse que eu pareço estar curado. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Eu não disse nada sobre o que pareço, como eu pareço ou me sinto. Eu disse que eu creio que eu estou curado. Eu creio que estou e eu recebo a resposta à minha oração. Se você disser que eu não creio nisso, então você está mentindo. Além disso, você é um mentiroso de qualquer forma. Foi Jesus quem disse isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando estava na terra, disse em Marcos 11:24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Foi Jesus quem disse isso, e o que ele diz é verdade. Eu creio, e se eu creio, então terei. Eu creio nele agora mesmo. Se você quer discutir e criar caso sobre isso, vá discutir com Jesus. Não fui eu quem disse isso, foi ele quem disse. Mas minha fala fez o diabo parar. Voltei a agradecer a Deus e louvar pela resposta. Creio que eu estava louvando a Deus por cerca de mais de 10 minutos, quando de dentro do meu coração, no meu espírito, estas palavras foram ditas: você crê que foi curado. Mas as pessoas curadas, as pessoas que estão bem, não ficam na cama, elas precisam estar de pé. Isso mesmo, eu respondi. Sim, Senhor, isso mesmo, vou me levantar, glória a Deus, vou me levantar. Eu estava crendo, mas a fé é ter. Crer é dar um passo, e você precisa dar todos os passos. Eu não parecia estar nada melhor, e eu não me sentia nada melhor. Fisicamente eu não tinha sensibilidade da cintura para baixo, eu ainda estava parcialmente paralisado. Somente cerca de 2/3 da parte superior do meu corpo funcionava. Eu me apoiava sobre os travesseiros grandes para poder ler a Bíblia. Então puxei o corpo para a posição sentada e trouxe os joelhos para cima, contra o meu peito. Então fiz um esforço para torcer o meu corpo e empurrei os pés para fora da cama. Segurei-me no espaldar do pé da cama e puxei o corpo para fora. Meus pés caíram no chão como um pedaço de madeira. Sabia que eles estavam ali embaixo, porque eu podia vê-los, não porque podia senti-los. Meus joelhos afrouxaram. Ali estava eu, agarrado ao espaldar da cama, com os joelhos quase tocando o chão. O quarto começou a girar. O diabo estava lutando contra cada centímetro do caminho. Os pensamentos vinham à minha mente tão veloz quanto as bolas de uma metralhadora. Você não pode andar e sabe que não pode. Você não está curado e sabe que não está. Você está mentindo sobre isso. Você vai cair aqui mesmo no chão e terá de ficar caído. Uma das melhores maneiras de lidar com o diabo é ignorando completamente. Então, eu o ignorei. Agi como se ele não tivesse dito nada. Agarrado ao espaldar daquela cama da melhor maneira possível, ergui uma mão um pouco e disse: graças a Deus, estou curado. Quero declarar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos do céu, na presença do diabo e dos espíritos malignos, que a palavra de Deus é a verdade, e creio que estou curado. Eu creio nisso. E o quarto continuou a girar, pois estava deitado havia 16 meses. Fechei os olhos e dentro de alguns minutos pude ver que as coisas haviam parado de girar. Abri os olhos e tudo estava novamente em ordem. Eu disse mais uma vez: graças a Deus, segundo a palavra, estou curado. Eu acreditava nisso. Então senti algo como uma incandescência calorosa gotejando do alto sobre a minha cabeça. Ela parecia fluir sobre mim como se uma jarra de mel morno tivesse sido derramada sobre a minha cabeça e percorreu todo o meu corpo. Quando chegou à minha cintura, a sensibilidade começou a voltar à parte inferior do meu corpo. Por alguns segundos senti uma dor excruciante. Parecia que 10 milhões de alfinetes estavam perfurando as minhas pernas. Se a sensação não fosse tão boa, eu teria chorado. Uma vez que você está sem qualquer sensibilidade, até a dor tem uma sensação boa. Então eu me senti normal. A paralisia havia desaparecido. Eu disse: vou andar agora. E andei. E estou andando desde então. Foi assim que aprendi o princípio da fé que estou lhe ensinando. Ele funciona ao recebermos todas as provisões de Deus. A fé é firme, a fé não falha, a fé não cede, a fé não se abala. E se você cede 1 milímetro para Satanás, ele pega todo espaço.
Se você der a unha, ele pega o dedo, se der o dedo, ele pega a mão, se pega a mão, ele dá o braço e por aí vai. Por isso que a gente não pode ceder nem 1 milímetro. Se a gente cede 1 milímetro, a gente já perde a guerra. E a palavra fala que não é a guerra contra principados e potestades, que não é a guerra contra pessoas, mas contra principados e potestades. A palavra diz em Judas que nós temos que tomar cuidado e nós temos que batalhar a batalha da fé. Capítulo 4. A esperança transformada em fé dá resultados. Às vezes você sabe o que é errado com as pessoas, mas isso não significa que elas serão ajustadas. É preciso que reconheçam o problema e façam algo a respeito. Ou seja, alguém que está sempre pedindo uma cura, oração pela cura, oração para ser batizado no Espírito Santo. Muitas vezes ela já chega ali pedindo aquela oração, crendo, não assim, estou orando, crendo que vai que um dia eu tenho essa bênção. Vai que em algum momento o Senhor possa me curar. Aí ele diz aqui: há anos, quando eu viajava para cumprir a agenda e meu ministério no campo, alguns sintomas alarmantes se desenvolveram no meu corpo. Eles continuaram por 3 noites, interrompendo meu sono. Algumas pessoas não sabem distinguir quando Deus fala com elas e quando o diabo fala com elas. A diferença é que o diabo fala palavras de dúvidas e incredulidade. Deus não fará você duvidar da sua palavra. De modo que era o diabo que ficava me dizendo: desta vez você não vai conseguir sua cura, você não vai recebê-la desta vez. Quando ele persistiu, comecei a rir dele. Eu não estava com vontade de rir, mas me obriguei a fazer isso. Ria em voz alta porque sabia que se risse por tempo suficiente, o diabo me perguntaria do que eu estava rindo. E sem dúvida, dentro de pouco tempo, ele me fez essa pergunta. E eu respondi: estou rindo de você. Rindo de mim? Sim, estou rindo de você. Por quê? Eis minha resposta. Você disse que não iria receber minha cura, mas por que eu iria querer recebê-la quando Jesus já deu a mim? Não estou planejando ser curado, nunca. Eu não estou planejando fazer uma coisa que eu já tenho. Seu diabo, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo seu corpo sobre um madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eu fui curado há quase 2000 anos pelas chagas de Jesus, e isso me pertence. Não estou tentando receber a cura, eu a tenho aqui e agora. Os sintomas pararam e nunca mais voltaram. Venci o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Apocalipse 12:11. Aí aqui ele começa a falar sobre 2 pessoas que tiveram atitudes diferentes, que poderiam ter fé. Uma fraquejou a princípio e a outra permaneceu firme, apesar de nenhuma circunstância positiva para ela, né? A primeira pessoa aqui é o Tomé, que falou: olha, se eu não puser as mãos no lado de Jesus, de modo algum eu vou acreditar. Mas por outro lado, nós tivemos Abraão, que contra a esperança creu e se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Eis uma pequena fórmula de fé padronizada segundo a fé de Abraão, que pode funcionar para você também. Primeiro, Abraão recebeu a palavra de Deus. Segundo, Abraão creu na palavra de Deus. Terceiro, Abraão não considerou as circunstâncias contraditórias. Quarto, Abraão louvou a Deus. E siga estes 4 passos e seu ponto de chegada será sempre Deus. São 4 passos para a libertação certa, para a cura certa ou para qualquer coisa que você esteja buscando. A verdadeira fé se baseia na palavra de Deus. A verdadeira fé na palavra diz: se Deus diz que é verdade, então é verdade. Crer em Deus é crer na sua palavra. Gosto de algo que Smith Wigglesworth disse: não posso entender Deus Pai pelo sentimento, não posso entender o Senhor Jesus Cristo pelo sentimento. Posso entender Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo somente pelo que a palavra diz sobre eles. Ele continuava dizendo: precisamos conhecer Deus Pai através da palavra. Ele é tudo o que a palavra diz que Ele é. Precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo através da palavra. Ele é tudo o que a palavra diz que Ele é. Muitas pessoas tentam conhecer a Deus através dos seus sentimentos. Se elas se sentem bem, então Deus os ouviu. Se ela não está sentindo nada, é porque Deus não ouviu. E elas vão baseando a fé delas através do sentimento. Sentiu, ou se alguma coisa boa vai acontecendo. Alguma coisa boa aconteceu, aí fica naquela com Deus: bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E as pessoas, elas nunca têm uma vida de fé ativa, por conta que elas sempre se baseiam nos sentimentos. A nossa fé tem que se basear na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que Ele nos ouve, mesmo que nós não sintamos nada, é porque Ele nos ouve. Nós não precisamos de sentimentos para buscar o Senhor. Até muitas vezes,
Nós somos guiados a sentir para poder ter um momento de oração, um momento com a palavra. Só que se nós subjugarmos as nossas disciplinas espirituais aos nossos sentimentos, a gente não vai fazer nada. Porque a carne não tem vontade de buscar o Senhor, de louvar, de passar tempo com Ele, de declarar a palavra. Nós precisamos dobrar a carne, dobrar as emoções. Qualquer um pode crer no que sente ou ouve na dimensão física. E nós operamos no físico na maior parte do tempo, mas no que se refere às questões espirituais, nós não andamos por vista. Se a ciência médica cura, ela cura através do físico. Se a ciência cristã cura, ela cura através da mente. Mas quando Deus cura, Ele cura através do Espírito. A cura espiritual, a cura divina, é recebida de Deus Pai da mesma maneira que o novo nascimento é recebido no espírito humano. O novo nascimento é o renascimento do espírito humano. Quando você nasceu de novo, não foi seu corpo que nasceu de novo, foi o seu espírito. Você ainda tem o mesmo corpo que sempre teve. 2 Coríntios 5,17 não está falando sobre o seu corpo se fazer de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Frequentemente, a nossa fé se baseia no físico, no que os nossos sentidos físicos nos dizem, né? Os cinco sensoriais. Aí vamos lá, o tato, visão, paladar, enfim, né? Esses aí, esqueci. Com certeza, creio no sentimento, mas eu coloco em último lugar. A palavra de Deus vem primeiro. A fé na palavra de Deus vem em segundo lugar, porque você precisa da palavra para ter a fé. O sentimento vem sempre por último. Muitas pessoas fazem o contrário e permitem que o que elas sentem venha em primeiro lugar. A fé no que elas sentem em segundo e a palavra de Deus por último. Esse tipo de fé nunca terá êxito em nada. Bem, estou esperando e orando. Alguns dizem sobre a oração. Estou orando e esperando. A esperança é boa em esperar, mas é péssima em receber, porque ela para frente. A fé é tão simples, quer na dimensão espiritual, na dimensão financeira ou na dimensão material. A fé está no tempo presente. Ora, a fé diz, eu tenho agora. A esperança diz, eu vou receber algum dia. E isto não vai funcionar. Vigie os seus lábios em vez de orar e esperar. Comece a dizer, estou orando e crendo. E se você disser desse modo, isso funcionará para você agora. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, parceiro.